Bom dia! Bom dia! Bom dia! Que delícia! Mais um aquecimento, mais uma jornada. Deixa eu até escrever aqui que eu esqueci, né? Se inscreva na jornada dos 85% na Receita Federal. Vou botar aqui que o link tá na bio, né? Link na bio. Então, depois que acabar a nossa live, você vai se inscrever na jornada, tá? O link tá na bio aqui do perfil, tá? A jornada vai ser de 4 a 6 de julho, tá bom? Pronto. Pessoal, o tema da nossa live é começando do zero. Será que dá tempo de ser aprovado na Receita? O que você acha? Seguinte, vamos lá. Para quem conhece a minha história, eu comecei a estudar no dia que a autorização saiu, né? Então, eu não seria a melhor pessoa para dizer que não dá tempo. Porque eu comecei no dia que a autorização saiu, né? Para mim deu tempo, certo? Então, se para mim deu tempo, como é que eu diria que não dá tempo, né? Só que assim, a minha circunstância, ela também favoreceu, certo? Eu lembro que na época, quando eu estava na dúvida se dava tempo ou não, eu mandei um e-mail pro Alexandre Meirelles. Na época ele não trabalhava em cursinho nenhum, ele não tinha nenhum vínculo com cursinho e tal. E aí eu mandei um e-mail para ele e falei assim: Alex, minha situação é essa, eu tenho tantos anos, eu não trabalho, tal. Será que se eu começando agora dá tempo de chegar brigando? Aí ele respondeu: se você encarar o dragão com força, dá tempo de chegar brigando, sim. Isso ele me falou na época, né? E aí eu encarei o dragão com força. Só que as minhas circunstâncias, elas favoreceram isso, né? Então, vou dar um exemplo. Eu não trabalhava, né? Eu não comecei a trabalhar no período, então eu estava desempregada, né, tinha sido... Eu tinha feito um estágio, não tinha sido efetivada, né? Então eu estava sem trabalhar. E eu continuei sem trabalhar nesse período, né, do estudo. E não tinha filhos na época, não era casada. Namorava, só que em agosto eu resolvi terminar o namoro, porque meu ex não apoiava, assim, não é que ele não apoiava, ele até apoiava falando, mas na prática ele cobrava muita atenção, então eu tava meio insatisfeita com isso e resolvi terminar. Então eu fiquei só, e eu morava na casa do meu pai, eu tava morando na casa do meu pai, então eu fiquei por conta do estudo 100%. Então eu tive condição de me dedicar muito para o estudo, certo? Por que eu tô falando isso? Porque eu não tô aqui querendo iludir ninguém, tá? Então, eu comecei do zero no dia que a autorização saiu, mas ao mesmo tempo eu também tive muita condição de estudar, digamos assim. A minha circunstância na época era essa. A minha circunstância na época era uma circunstância de uma pessoa que podia se dedicar muito. E foi o que eu fiz. Me dediquei muito. Para quem já leu o depoimento, tá no meu site, tá lá no www.karinevaldres.com.br/. Agora não me lembro a barra, mas é como fui aprovada. Tem que clicar em como fui aprovada. Acho que é barra como fui aprovada. O depoimento da minha aprovação tá lá, né? E eu me dediquei muito. Então, essa foi a minha condição. E no meu caso, deu tempo. Além disso, é o que eu sempre falo, eu fiz o possível e eu contei com o impossível de Deus, né? Também teve isso. Então, eu fiz o possível, fiz tudo que estava no meu alcance,
Fiz tudo que estava no meu alcance. Mas eu também tive, digamos assim, sorte. Também tive sorte. Por quê? Porque no meu caso, lá na época, né, eu comecei a estudar em abril, no dia que a autorização saiu. O edital saiu 5 meses depois, né? Então, o edital, ele saiu em setembro, 5 meses depois. E setembro, outubro, novembro, dezembro. Em dezembro foi a prova, certo? Então, eu comecei a estudar em abril, o edital saiu em setembro e em dezembro foi a prova, né? Ou seja, teve 3 meses entre o edital e a prova. Então, isso também favoreceu a situação. Por quê? Porque não saiu um mês depois, certo? Saiu 5 meses depois. Eu estudei 5 meses sem edital. Depois de 5 meses, saiu o edital e eu tive mais 3 meses de estudo. Então, isso favoreceu. Eu tive quase o máximo de tempo que possível para estudar. Então, eu fiz o possível, deixei o impossível nas mãos de Deus, e o impossível aconteceu, digamos assim, né? Entre a autorização e o edital tiveram 5 meses, e entre o edital e a prova tiveram 3 meses. Então, isso me favoreceu também. Por que eu tô falando tudo isso? Porque você vai começar a estudar agora para o concurso da Receita. Dá tempo? Dá tempo? Se essas coisas que aconteceram comigo acontecerem também com você, né? Tipo assim, você tem que fazer o possível e deixar o impossível nas mãos de Deus? Exatamente. No meu caso, eu tinha bastante tempo para me dedicar? Tinha bastante tempo para me dedicar. Isso ajudou? Ajudou. Professora, mas no meu caso é diferente. Eu trabalho, tenho filho, marido e tal. Então, você tem que começar a estudar agora, mas com um outro pensamento, entende? E com uma expectativa diferente. Você pode se dedicar bastante? Pode. Você tem chance de ser aprovada? Tem. Mas você tem que pensar o mesmo que eu pensava, entendeu? Porque na época eu não tinha certeza de que eu ia ser aprovada, entende? Então, quando eu comecei a estudar, lá, quando a autorização saiu, eu não comecei a estudar pensando assim, certeza que eu vou ser aprovada. Certeza que o edital vai demorar 5 meses para sair. Certeza que entre o edital e a prova vão ter 3 meses de tempo. Não foi assim. Então, o que eu pensei? Eu pensei o seguinte, eu vou começar a estudar. Se der tempo para esse concurso, vai dar tempo e eu vou ser aprovada. Né? Se Deus quiser, ele vai permitir a minha aprovação. Se não der tempo e eu não for aprovada, eu vou continuar estudando e vou fazer novas provas depois do concurso, né? O concurso da Receita não vai ser o último concurso da face da Terra. Eu vou passar por esse concurso. Se eu não for aprovada, eu vou seguir estudando e pronto. Vou seguir estudando, vou seguir me dedicando e vou ser aprovada num outro concurso. E esse foi o pensamento que me guiou durante todo o tempo. Durante todo o tempo, esse foi o pensamento que me guiou. Então, eu pensei assim, bom, eu vou estudar, né, pro concurso da Receita. Se, porventura, eu for aprovada, ótimo, fui aprovada, beleza, vou pendurar chuteiras e vou ser feliz. Pronto. Se, por acaso, eu não for aprovada, eu vou seguir estudando, vou seguir me dedicando, vou seguir focando na área fiscal, né? E vou ser aprovado no concurso depois da prova da Receita. Então, foi isso que eu pensei. O que eu pensei foi isso, entendeu? E deu muito certo. E para todo mundo que eu vejo que encara dessa forma, também dá certo, entende? Porque a pessoa, ela usa um concurso e usa um edital como motivação para começar, né? Como motivação para um start inicial. Ela usa como pontapé inicial. E aí ela começa a estudar e, se porventura não dá certo aquele concurso, ela segue estudando até que ela passe. Entendeu? Por quê? Porque você não pode controlar tudo.
entendeu? Então, você não tem controle de absolutamente tudo. Você não tem controle de todas as coisas que acontecem. Entende? Você vai começar a estudar, você vai se dedicar e você vai estudar até passar. Entende? Até passar você vai estudar. Se vai ser esse concurso da Receita, se vai ser um outro concurso lá na frente, algum outro você faz que vai abrir, aí é nas mãos de Deus. Mas você vai fazer o possível. E Deus vai cuidar do impossível. Por quê? Porque você não tem controle de tudo. Entende? Você não tem como controlar tudo. Então, o teu papel é começar. Se você não começar, aí realmente vai ter 0% de chance de ser aprovado. Né? Se você não começar, aí realmente a chance de você passar é 0. Então, o que você tem que fazer? Começar. Começar, sair do lugar, tem que botar a bundinha na cadeira, né? Usar material, método e mente, importante, né? Você não pode estudar errado só porque você está começando quando a autorização saiu. Isso é uma coisa que eu tô vendo muito. Tô vendo muito as pessoas querendo um milagre, querendo um estudo diferenciado. Eu quero fazer um estudo mais sucinto, né? Um estudo por questões, um estudo que eu vou de 20 PDFs lá do cursinho, eu vou estudar 5, porque eu tô atrasado e eu quero estudar só o que mais cai. Fazendo isso, você não vai passar nem na Receita e nem no concurso futuro, porque para um concurso futuro você vai ter que estudar tudo de novo. Entendeu? Gente, não tem milagre. Não é porque você tá atrasado que você tem que estudar por um método errado. Não é porque você tá atrasado que você tem que estudar de uma forma errada. Entendeu? Eu, quando comecei a estudar para o concurso, eu estudei de uma forma certa. Como se eu estivesse começando muito antes. Eu não estudei errado só porque eu estava atrasada. Entendeu? Eu não pulei a teoria só porque eu estava atrasada. Eu não fiquei estudando por questões só porque eu estava atrasada. Eu não fiquei estudando só alguns assuntos que mais caem porque eu estava atrasada. Não, eu estudei direito. Estudei certo, estudei tudo. Peguei a lógica dos conteúdos, peguei base bem forte. Entendeu? Não estudei errado. Isso eu tô vendo muita gente querendo. Um milagre. A pessoa quer um milagre, ela quer estudar errado. Ela acha que estudando de uma forma que ela tá criando, né? Tipo assim, ela tá criando um método, ela tá criando um jeito. Ela tá, da cabeça dela vai estudar de um jeito lá, X, porque ela acha que esse jeito X que ela tá criando vai fazer com que ela seja aprovada, porque ela tá começando atrasada, já que ela tá começando no dia que a autorização saiu. Isso é cagada, tá? Isso é uma cagada gigantesca que você vai fazer. Entendeu? Não é porque você tá começando atrasado, não é porque você tá começando no dia que a autorização saiu, que você tem que estudar errado. Hoje em dia falam que estudar a teoria é estar errado. Paulo, quem fala isso? Quem fala isso? Entendeu? Veja bem quem você tá ouvindo também, né? Porque eu não falo isso. E aí? Veja bem quem você tá ouvindo. Você tá ouvindo gente que preste? Porque assim, você tem que ter critério, né? Quando você resolve seguir alguém no Instagram, acompanhar a vida de alguém, acompanhar a técnica de estudo de alguém. Tem que ter critério, né? Não pode ficar seguindo todo mundo. Seguir lá o... Não adianta, gente. Entendeu? Não é porque você tá atrasado que você vai se dar errado. Entendeu? Não é porque você tá atrasado que você vai inventar um método mirabolante da tua cabeça que vai fazer você ser aprovado magicamente. Ah, professora, mas o fulano fez isso e deu certo. O fulano pode ser um gênio. O fulano pode ser muito inteligente. Então, até estudando de ponta cabeça no lustre, ele teria passado. Isso acontece muito. Entendeu? Muito. Não é que o cara tem uma técnica de estudo milagrosa. O cara é um gênio. O cara, ele passaria de qualquer maneira. E existem gênios que passam em concurso? Sim, existem gênios que passam em concurso. Entendeu? Num bolo de aprovados, sempre vai ter os gênios? Sim, sempre vai ter aquela turminha que é gênia. Sempre vai ter aquela turminha que teria passado
Independentemente do método. Sempre vai ter essa galera, entendeu? Então, cuidado com o que você ouve. Talvez você esteja ouvindo um gênio. O cara é muito inteligente. Teria passado de qualquer maneira. Entendeu? Isso acontece. Eu acho que a melhor maneira de você verificar a procedência de um método é se aquela pessoa aprova outras pessoas. Entendeu? Se aquela pessoa que está te passando um método, ela aprova outras pessoas, aí você já começa a ter uma certa confiança. Agora, se depender só dela, do jeito dela, não. Por quê? Porque ela pode ser um gênio. Ela pode ser uma pessoa muito inteligente, que usou aquele método para ela passar, e na verdade ela teria passado até sem método. Porque tem o pessoal que passa sem método. Por quê? Tem o pessoal que é super inteligente. Tem gênio. Tem gente que passa? Tem gente que passa. Tem gêniozinho que passa? Tem. Entendeu? Então, você tem que pensar, você tem que ir com calma, tem que ter cautela, tem que ter prudência quando você escolhe. E tem que saber que é muito arriscado você criar um método. Entendeu? Pra tudo, né? Pra tudo na vida. Quer fazer qualquer coisa. Você criar o seu próprio método é muito arriscado. Pode dar certo? Pode. Você pode ser o grande gênio aí, inventor de um método. Mas a probabilidade de dar certo é alta? Não, é baixa. Entendeu? A probabilidade de você perder tempo estudando do seu jeito aí, do seu método, e não ser aprovado, é alta. Entendeu? Você pode correr o risco de ficar estudando por esse jeito aí que você tá criando, né? Eu vou, como eu tô atrasado, eu vi tanto isso nos directs. Vocês mandam pra mim. Sábado eu tirei pra ver os directs que estavam atrasados. Tinha mais de 200. Gente, foi cada método de estudo que eu li. Sério, é uma coisa surreal. Surreal. Cada método de estudo, vocês tiraram o dia, na verdade vocês tiraram a semana, né? Pra me mandar método de estudo no direct pra ver a minha validação, né? Pra ver se eu concordava com o método. Tipo assim, como se eu não tivesse aqui falando do método que eu usei, sendo que eu comecei a estudar no dia que a atualização saiu. Então, eu tô aqui falando do método que eu usei e eu comecei a estudar no dia que a atualização saiu. Ou seja, o método que eu acredito é o método que eu falo, né? Eu falo sobre esse método. Se tivesse um outro método mirabolante que eu tivesse feito, eu falaria sobre ele, eu não falaria sobre o que eu falo. Entende? Se eu falo do método que eu falo aqui, que vocês conhecem, né? Estudar de uma forma objetiva, e depois fazer material de revisão, encarar o pós-edital como um rally, sprint final, usar vídeos quando for necessário, enfim. Esse é o método que eu acredito. Seguir o fluxo do material, não ficar escolhendo material, não ficar escolhendo ali os PDFs que você vai estudar. Então, esse é o método que eu acredito. Se tivesse um outro método que eu tivesse usado e que tivesse me ajudado, eu falaria sobre esse outro método e não sobre o que eu falo. Se eu falo sobre o método que eu falo aqui, se eu falo sobre esse método que eu tô o tempo inteiro aqui falando, é porque eu usei esse método, né? Porque eu usei isso. Então não faz sentido nenhum você aí querer criar um outro método da tua cabeça, né? E querer a minha validação, entendeu? Você pode até criar, você pode até usar. Você pode até achar que você criou aí um método de estudo super bom e tal e quer usar. Agora, não dá pra querer a minha validação. Eu vou validar aquilo que tem a ver com o que eu fiz, né? E não aquilo que eu nunca vi dar certo, certo? Quando eu comecei a estudar, eu li, na época, o manual do concurseiro do Alexandre Meirelles, né? Eu tinha falado com ele por e-mail e eu li o manual dele. Ele tinha um manual na internet, assim. Hoje em dia, acho que nem tem mais esse manual, virou o livro dele. E aí, eu comecei a seguir muitas das coisas que ele falava naquele material, naquele arquivo. Desculpa. Eu comecei a seguir muitas das coisas que ele falava naquele arquivo. Muitas das coisas. Só que muitas das coisas eu não segui.
Muitas das coisas eu fiz diferente. Só que eu não fiquei mandando mensagem pra ele perguntando se estava certo ou não. Né? Eu não fiquei assim, Alex, eu tô fazendo aqui uma coisa diferente do que você fala. Por exemplo, ele falava pra estudar pro ciclo. Né? Ciclo. Ele fazia um ciclo lá de 5 matérias e ia girando aquele ciclo várias vezes. Eu não fiz isso. Eu não gostava desse método. Eu gostava de ter um cronograma fixo por dia. Então, hoje eu vou estudar isso, amanhã eu vou estudar isso, depois de amanhã isso, de acordo com a quantidade de horas de estudo que eu tenho e que eu estipulei antes. Então, eu segui o meu método. Eu não mandei mensagem pra ele, Alex, eu tô fazendo aqui diferente do que você tá falando. Será que você poderia confirmar pra mim se eu tô fazendo certo ou não? Não, né, gente? Eu não fiz isso. Por quê? Porque se eu tava fazendo diferente do que ele tava falando pra fazer, é óbvio que o que eu tava fazendo não era o que ele queria que eu fizesse. Entendeu? Então, se ele tava falando pra fazer uma coisa que não era aquilo que eu tava querendo fazer, eu que arcasse com as consequências. Entendeu? Agora, eu não ia escrever pra ele falando assim, oi, Alex, tudo bem? Eu tô aqui fazendo diferente. Que nem quando vocês mandam mensagem pra mim assim, oi, Karine, tudo bem? Eu resolvi estudar os PDFs tal, tal, tal e tal do cursinho lá. Eu tô fazendo certo? Eu falo pra fazer isso? Vocês já me viram alguma vez aqui falando pra fazer isso? Não, né? Então, por que eu vou? Entendeu? Não é porque você tá começando atrasado, não é porque você tá começando depois que a autorização saiu, que você tem que estudar errado. Isso é muito importante. Não é porque você está começando a estudar depois que a autorização já foi publicada e tal, que você tem que estudar errado. Que você tem que inventar um método mirabolante. Que você tem que inventar um método da tua cabeça, uma coisa de outro planeta, e estudar por esse método de outro planeta. Não! Faça o certo. Porque se você fizer o certo, você pode até não ser aprovado no concurso da Receita, que você não seria estudando nesse método errado aí que você quer criar. Mas pelo menos você vai ser aprovado algum dia. Entendeu? Vai ser aprovado em algum concurso. Porque você não vai precisar começar a estudar tudo de novo. Entendeu? Você não vai precisar começar a estudar tudo. Porque se você estuda errado, o que acaba acontecendo? O que acontece lá com o pessoal que entra no coaching, que eu conversei com vários já. A galera que eu converso. Várias pessoas que estão tendo que começar do zero. Por quê? Porque estudaram errado. Porque estudaram para um concurso X, Y, Z. Aí inventaram um método louco lá, estudaram só algumas coisas, só por material simplificado, só por questões, e biriri, bororó, bururu. E aí, agora, que poderiam aproveitar esse estudo para o concurso da Receita, não. Então tendo que começar do zero. Por quê? Porque não tem base nenhuma, não tem material de revisão, não sabe? Estão completamente fora. Aprenderam na prática, que perderam tempo. Aprenderam na prática que o tempo de estudo que eles tiveram foi perdido. Entende? Perderam tempo de estudo porque estudaram errado. Perderam tempo de estudo porque ficaram lá criando um método louco, diferentão, que selecionava conteúdo, estudava só por questões, só via videoaula, também vi muito isso. Eu só fazia o curso de videoaula e não fazia questões, não estudava mais nada. Errado. Entendeu? O que acaba acontecendo? A pessoa tem que começar do zero. Entendeu? Ela não se sente confiante com aquele estudo que ela teve. Então, não faça isso, não faça isso. Não é porque você está começando atrasado que você tem que estudar errado. Se eu tivesse estudado errado, eu não teria passado nem na Receita e nem nenhum outro concurso, que teve vários depois. Então, você não pode estudar errado, entendeu? Você tem que estudar certo. Você tem que ter um método certo. Você tem que ter material, método em mente. É isso. Material, método em mente. A gente vai falar sobre isso hoje à noite. Tá? Hoje à noite a gente tem live 9h30. Só que eu acho que vai atrasar um pouquinho, porque eu vou estar voltando. Eu tô no sul agora, né? Tô em Balneário aqui. E eu vou estar voltando pra São Paulo. Então, se atrasar, você já sabe que é por isso, tá? Se atrasar, você já sabe
que é porque eu vou e tal, mas assim que eu chegar em casa eu vou começar, tá bom? Então, você tem que usar certo. Você tem que... não é porque você tá começando atrasado que você tem que fazer tudo errado. Você tem que fazer tudo diferente, você tem que criar um método seu, fazer tudo errado eu vou, né, porque eu tô atrasado. Não faça isso. Estude direito, estude certo, estude direitinho, faça o que tem que ser feito, pague o preço, deixe Deus cuidar do impossível, entendeu? Faça o possível, deixe Deus cuidar do impossível. Se der tempo, vai dar tempo. Se não der tempo, se porventura não der tempo e tal, você vai estar construindo uma base, você vai estar construindo um conhecimento que não vai ser perdido. E depois do concurso da Receita vão ter vários outros concursos de área fiscal, porque sempre tem. Ah, professora, será que vai ter algum outro concurso de área fiscal depois da Receita? Vai. Sempre tem? Sempre. Faz 13 anos que eu tô nesse meio. 13 anos. Desde 2009. Sempre tem. Sempre tem. Nunca fica um tempo sem concurso. Até na época da pandemia, tinha concurso sendo falado, ventilado, autorizado. Entendeu? Até na época da pandemia. Logo que passou a pandemia ali, que começaram a ter prova, já teve um monte de prova. Entendeu? Então, assim, não é porque você tá começando atrasado que você tem que dar errado pra jogar esse conhecimento fora, né? Porque você não vai acumular conhecimento. Você vai estudar de um jeito errado, não vai aprender nada. E aí vai ter que jogar fora tudo que você aprendeu e vai sempre ter que começar do zero. Entendeu? Que é isso que acontece com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas começa de forma arrogante e orgulhosa. A maioria das pessoas, ela não é humilde. A maioria das pessoas começa de forma arrogante e orgulhosa. Elas começam estudando achando que elas vão criar um método de estudo, um método milagroso, que vai fazer com que elas não precisem estudar muito e que elas vão ser aprovadas rapidamente. E aí, com esse método milagroso, o que acontece? Um tombaço. Tombaço. A pessoa toma um tombaço, ela não passa, ela vai mal. E aí, o que acontece depois? Ela tem que começar tudo do zero, de novo. Então, ela fica sempre começando do zero, sempre começando do zero, sempre começando do zero. Por quê? Porque ela sempre estuda errado. Ela não acumula conhecimento. Ela sempre estuda errado, com o método que ela acha certo, de acordo com o orgulho e a falta de humildade dela. Então, ela tá sempre começando do zero. Sempre começando do zero. Entendeu? Então, não seja esse tipo de pessoa. Não seja o tipo de pessoa que estuda errado e sempre tem que começar do zero e não passa em nada, nunca. Então, não é porque você está começando atrasado que você vai estudar errado. Comece certo, use esse edital como uma motivação. Se Deus permitir, você vai ser aprovado. Se Deus não permitir, por algum motivo, você vai ter acumulado conhecimento e esse conhecimento vai te ajudar a ser aprovado em um concurso lá na frente. Entendeu? Em algum outro concurso. Entendeu? É isso. É isso. É simplesmente isso. Não é porque você está começando atrasado que você vai começar errado. Beleza? Combinado? Posso contar com vocês? Pessoal, se inscreva na jornada dos 85% na Receita Federal. O link está na bio. Essa jornada vai ser de 4 a 6 de julho. E nessa jornada eu vou passar um mapa dos teus estudos para a Receita Federal. Vou passar um mapa de como você tem que estudar. O mapa do que você tem que fazer. Então não vai perder, hein? Para você que tá me pedindo aí e-book, bibibi, bobó, assista a jornada, tá? Assista a jornada que lá vai estar o que você precisa para começar. Tá bom? E não perca as lives de aquecimento que vão acontecer todos os dias às 6h30 e às 9h30, tá? Agora, até sexta-feira, fim de semana eu não vou conseguir fazer, porque eu tenho casamento no fim de semana e eu tenho um monte de coisa pra fazer no final de semana, eu não vou conseguir fazer. Mas de agora até sexta-feira e na outra semana, de segunda a sexta, a gente vai fazer os aquecimentos,
Tá bom? Eu conto com vocês aqui. Todo dia 6h30, hein? Não me deixa sozinha, hein? Não me deixa sozinha, hein? Eu vou estar aqui 6h30, hein? Eu quero ver teu comprometimento, hein? Eu quero ver o teu comprometimento. Eu vou estar aqui todo dia 6h30. Eu quero ver você aqui também. Tá bom? Beijo e hoje à noite a gente se vê. Eu vou estar voltando de voo aqui do Sul. Se eu atrasar um pouco é por isso, mas eu vou entrar em algum momento, tá bom? Beijo.